Instagram, ou YouTube, ou Facebook, que eu vou postar isso em tudo quanto é lugar. Sejam bem-vindos ao meu projeto de lives ao vivo, em que eu trago minha alma aqui para vocês, com muito conteúdo. E hoje, ninguém mais, ninguém menos do que a Grace Fono pelo Mundo, que ela fala sobre cuidados com a nossa voz, né? Principalmente com a saúde da nossa voz. E como que exercícios de fonoaudiologia pode fazer a gente melhorar nosso inglês, pode fazer a gente melhorar nossa pronúncia, nossa dicção e a nossa forma de se comunicar em geral, né? Já vou chamar ela um minutinho aqui e eu já estava aquecendo a minha voz, que eu não ia conversar com ela com voz de urso, né? Já estava aqui fazendo um aquecimentozinho para entrar no clímax e eu já vou chamar ela agora aqui, fazendo parte do meu projeto Lives ao Vivo, priorizando a galera que ainda está no Brasil, porque eu tô querendo cuidar desse povo, dessa turma, porque a melhor hora de planejar para você vir para a Austrália ou para outro país, né, é quando você ainda está no Brasil, né? Então use isso como uma vantagem, não como um empecilho aí que você falar assim, ah não, ainda tô no Brasil, então ainda tem bastante tempo pela frente. Não vai por essa, que não foi assim que eu consegui meu visto bem rápido, beleza? Sem mais delongas, a Grace já se encontra aqui, deixa eu chamá-la. Convidei. Ei, Grace, se achegue. Vamos lá. Olá. Olá, E aí, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo ótimo. Tá escutando certinho? A imagem tá ótima? Tô, tô. Primeira coisa, queria te agradecer de você dedicar um tempinho aqui para compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Com certeza. Para mim é conhecimento também, né? Toda vez que eu venho para uma live, eu sinto que é um conhecimento para mim, sabe? Exato, Treino. exato. Também sou super desses que quanto mais você, principalmente ensina, mais você aprende, né? Esse que é É o isso. ganha-ganha. Exatamente. E só pra gente entrar no clima aqui agora, dá um pouquinho da sua história e como que você chegou a ser uma profissional da fonoaudiologia aí. Ah, isso aí é uma história boa. Então, eu já era fonoaudióloga no Brasil. Quando eu decidi vir para a Austrália, eu decidi vir fazer inglês. Falei, vou fazer inglês. Meu primeiro ano foi todo focado em PTE, inclusive. Eu comecei no General English e aí eu pensava, eu preciso aprender inglês, eu não vou falar com brasileiros, não vou ter amigos, o mínimo possível, porque eu queria aprender a falar inglês, eu precisava. Porque eu vim com a minha conta e risco, né? Meus pais são da roça, eles não poderiam me ajudar. Então eu falei, gente, eu preciso sobreviver nesse lugar. E aí várias coisas aconteceram na minha vida pessoal que me atrapalharam muito. Eu entrei numa depressão, que eu fiquei bem triste, assim, por um período de tempo. Mas eu percebia que as pessoas percebiam isso e eles me ajudavam, sabe? Na própria escola de inglês, mesmo eu não falando, era por mímica. E uma pessoa, assim, eles me ajudavam, me traziam comida, conversavam comigo mesmo usando o translation. Então, eu fui subindo nesses steps by steps aí que a gente tem que fazer, né? Principalmente para quem chega sem inglês nenhum, como eu cheguei. Eu sabia que ia ser longa a minha estrada, que eu ia demorar, só que eu achei que foi bem rápido. Se eu olhar hoje, eu vou falar, uau, nossa, quem diria que em 4 anos eu já conseguia falar inglês fluente, que eu ia conseguir trabalhar na minha área, que eu ia estar aqui fazendo uma live falando sobre isso. Eu nem imaginava isso. Pois é, Então, interessantíssimo você falar isso, porque para a gente quebrar essas é, primeiras barreiras logo no início, né? Que tudo é tão é, difícil quando você vem, inclusive tem essa parte da tristeza, da saudade, né? Que às vezes bate, que a gente, olhando para trás, a gente fala assim, não, lá atrás eu não achava que eu ia conseguir, né? Eu lembro exatamente. de eu andando na rua aqui em Sydney, da minha casa até a biblioteca que eu estudava, falando comigo mesmo assim, bicho, eu só quero trabalhar meio horário de garçom, não tô pedindo muito, não é possível que eu não vou conseguir. Eu lembro Exatamente. disso. E uma curiosidade, você veio como a maioria das pessoas, assim, né? Algumas pessoas vêm para ficar só um ano. Você também foi dessas? Não, na verdade, a minha história foi, eu tinha pessoas conhecidas aqui.
né? Eu tinha um pessoal que era amigo do meu ex-namorado, então eles têm uma agência de intercâmbio, eles me ajudaram muito. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Então, se não fosse pela agência, pelas pessoas que trabalhavam lá, o pessoal da igreja, eles me deram muito suporte. Se não fosse por isso, mesmo eu me afastando de todos eles, eu terminei muito recente, quando eu cheguei aqui, com 3 meses a gente já terminou esse relacionamento. E eu fiquei mesmo assim muito distante, porque eu entrei numa depressão, não queria ver ninguém, falar com ninguém que me lembrasse dele, né? Porque eu pensava assim, eu preciso focar em mim, né? Eu preciso focar em mim. Eu sei que foi difícil, vai ser ruim, mas eu preciso pensar em mim. E foi aí que eu decidi mesmo, ó, não vou ter amigos brasileiros. Aí isso não acontece, né? Você tenta muito. E eu conhecia todo mundo da escola, então assim, você tem os amigos, mas eu focava em vou procurar um emprego que eu consiga falar inglês 24 horas por dia, porque eu preciso do inglês. Eu via que assim, eu não conseguia emprego porque eu não tinha inglês. Não é porque as pessoas não queriam me ajudar. Eles me ajudaram, mas aí eu entrei nos subempregos, né? Aquele emprego, cleaner, labor, fui limpar a obra, tudo isso devido ao fato de eu não ter inglês. Porque se você tem inglês, você pode chegar em qualquer restaurante, em qualquer supermercado, em qualquer pessoa e simplesmente ter a coragem de pedir. E eu tenho certeza, porque eu vejo isso dos estudantes que eu conheço aqui que estão chegando, de uma semana eles me falaram, Graça, consegui emprego. Mas eles já Pois é. chegam com o nível de inglês. Pois é, e é exatamente, você matou uma grande charada aí, que na verdade não é nem nenhum segredo assim milagroso, né? Mas tem gente que não vem com esse foco, né? Não há, por exemplo, não estou falando mal, não. Quem nunca botou a mão na massa aqui, fez trabalhos de tudo quanto é jeito aqui na Austrália, que atire a primeira pedra, né? Eu já lavei prato, já fiz um monte de coisa. Mas assim, você não pode deixar isso por muito tempo, né? Porque Não. você entra num ciclo vicioso. Você pega um emprego, por exemplo, de cleaner, porque você não tem inglês. E aí você pega um emprego que você não fala inglês. É. E aí você fica Esse é nisso. o ponto. Pois é. O que que você acha que foi nesse momento da sua jornada que te deu essa força mesmo para forçar? Não, eu tenho que ter amiga internacional para eu treinar inglês, porque é isso que vai me dar o futuro. O que que você acha que foi o seu Eu, clique? meu trabalho, eu não tinha trabalho. O meu foi realmente sobrevivência. Foi, eu não tenho trabalho, mas eu também não quero viver de cleaner, trabalhando de cleaner, porque eu sei que eu vou ficar sozinha sem falar o dia todo. E eu me É, sentia esgotada, eu não conseguia nem estudar no final. Eu não estudava verdade. bem. Então, foi aí que eu falava, não, eu preciso procurar um emprego que eu consiga falar inglês. E eu encontrei um emprego com a ajuda de um brasileiro, e eles estavam precisando de gente para trabalhar num pub. Só que eu falei, eu não tenho RSA, não, eu não tenho RCG, porque você tem que ter o RSG aqui também para ter gambling. Então ele falou, Graça, não tem problema, meu chefe é super legal, ele confia em mim, ele falou que se eu achar alguém, ele vai tentar treinar a pessoa, então vem para cá. Eu falei, mas eu não sei falar inglês. Uhum. Aí ele falou, eu vou estar lá, você vai pegar os shifts que eu tiver. Então foi aí que ele me ajudou e eu falei, realmente, eu preciso disso. E eu olhei pro meu, na época, chefe, que hoje é até meu amigo, e falei com ele, I'm sorry, I cannot understand you anything you say. Porque ele falava tão rápido, aquele inglês tão australiano, e eu falava, eu não entendo nada. Mas aí ele fazia o seguinte, ele falou, no problem, come here. Ele me levava, me mostrava, você vai trabalhar só limpando as mesas, tirando prato, recolhendo prato, colocando prato na mesa no número. Falei, top. Isso aí eu sei fazer, filho. Fácil. Vou fazer Isso. isso. Foi isso que eu fiz. Então foi assim que eu comecei. Todos os dias que eu ia do trabalho era muito difícil, eu queria sair chorando. Todos os dias eu chorava indo para casa porque eu pensava, que bosta. Porque as pessoas eram simpáticas, elas tentavam falar comigo e eu não conseguia. E eu amo me comunicar. Então a minha frustração era muito maior por eu sou uma pessoa que quero me comunicar e eu não consigo. Essa barreira para mim era muito grande assim. Uhum. Então, para todo mundo que me pergunta, sempre indico, não vem sem inglês, não vem. Não adianta, porque você vai chegar aqui e você não vai ter emprego. Então, se você quiser vir, vem. Se você for milionário, rico, e a sua família puder pagar para você ficar 6 meses à toa, porque é isso que vai acontecer. É Então, verdade. foi essa minha jornada e é assim que eu vejo. Tem gente que, ó, o Herbert,
ele tá aqui, comentou agora, acabei de ver. Ele, por exemplo, ele e eu somos os exemplos de que nós conseguimos essa jornada com muita determinação, porque a gente via e falava, eu quero estudar inglês. Eu sou fono e eu conheço ele, e ele é incrível porque ele treina pessoas para fazer o que eu tô falando aqui hoje, que é pronúncia em inglês, sons em Entendi. inglês. Para você ver como que é uma coisa que dá para você treinar, mas você precisa de tempo. A gente quer aprender ontem, né? A gente quer ir muito rápido e quer que isso venha muito rápido. E a gente acha que com 2 meses de Austrália, com 2 meses, 3 meses de Austrália eu vou estar falando inglês. Vou fazer a Né? prova do PTE. Não vai, meu amor. É. Não E vai. detalhe, é isso mesmo, porque primeiro a gente fica querendo ter um resultado rápido, né? E o inglês é igual uma academia, né? Você não vai pra academia se matar lá 24 horas, você vai sair de lá forte, né? Não é assim. E outra coisa também é que fica imaginando como uma coisa muito grande e inalcançável, que aí você acaba que você também não começa. Você fica pensando assim, não, vou correr 42 quilômetros. É coisa demais, não vou nem dar o primeiro passo, não. Vou nem começar com 1 quilômetro, não, né? Agora, você pensa 500 metros, você fala assim, não, 5 quarteirões eu consigo, né? 5 quarteirões, né? E essa quebrada, né, de passo a passo. Agora, o que eu mais gosto de trazer o exemplo é essa questão de quebrar uns paradigmas dentro da nossa cabeça, né? Que a gente começou, igual você falou, né? Nosso primeiro grande sucesso aqui é sobreviver. A gente acha que a gente não vai sobreviver, né? Você fala assim, nossa. E aí depois você sobrevive e aí você vai subindo de degrau, né? E o seu É. próximo degrau, que eu tava curioso para saber, é como que você saiu da sobrevivência lá, né? Trabalhando de cleaner e tentando arrumar um emprego melhor, para falar assim, agora beleza. Agora a Grace já tem perna aqui na Austrália, né? Já consigo respirar por minha conta. Agora eu quero trabalhar na minha área. Como que foi esse segundo grande passo seu aí? Eu vou já ensinar uma técnica que serviu muito pra mim, que foi uma técnica que foi minha técnica que eu falo, serviu muito pra mim. Eu te sigo há muitos anos, né, Bernardo? Quando você Ah, começou é? há muitos anos, porque eu sempre estudei para o PTE, então eu tinha essa curiosidade, vou fazer a prova, vou fazer a prova. E aí veio um grande impacto pra mim que foi a Speech Pathologia Austrália, que é fonoaudiologia da Austrália, não aceita o PTE. Aí eu pensei, hã? Estudei 1 ano de inglês numa escola boa, fiz todo esse esforço e agora descobri que o que eu estudei não vai ser mais para validar meu diploma, não vai servir. Foi aí que veio um choque, que eu fiquei meio assim, e eu falei, o que eu vou fazer? Foi aí que eu fui descobrindo caminhos, caminhos e caminhos. A minha técnica foi, eu trabalhava no pub como bartender e falava inglês 6, 8 horas por dia. Eu pedi para trabalhar mais, então o máximo de horas, 24 horas, que era o limite total que ele podia me dar. 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Ele me dava shift, então eu tinha que falar inglês lá. Eu atendia as pessoas, então eu subi de cargo da waiters, eu subi para bartender, eu conseguia atender as pessoas, pegar ordem, fazer tudo eu mesma, sozinha. E eu pedia a eles, eu falava, gente, deixa com que eu faça. Porque eu quero ver quando as pessoas vão começar a me entender, eu quero ver como tá sendo, e eles me ensinavam a pronúncia. O que eu fazia? Eu anotava a pronúncia do meu jeito, isso foi uma técnica minha. Existe o inglês, né? O fonético, existe esse alfabeto fonético que você pode pegar lá e fazer, mas eu fazia do meu jeito a pronúncia, como era aquela pronúncia. E eu anotava isso tudo num papel. Esse papel ficava comigo. Todo dia antes de entrar no trabalho, eu lia aquelas frases em voz alta. Todos os dias, na hora que eu ia atender alguém, que eu via que eu errei, eu ia no banheiro, fazia um xixizinho lá rapidinho e lia as frases. E aí eu pensava, eu preciso falar. Então eu treinava, é muito da imitação. A gente, fonoaudiólogo, ensina a criança a imitar. Quando a gente chega na Austrália, principalmente que é uma língua diferente, né, o inglês, e o inglês australiano é um pouquinho mais acentuado, é isso que a gente tem que fazer. É muito da repetição, imitação e treino. Muitas vezes a pessoa não quer começar a treinar, igual você falou, não quero treinar para uma corrida de 40 minutos. De 4 horas, eu vou treinar 40 minutos. Muito bom, já é o início. Então, eu também tenho um TED que fala sobre isso. Tem um TED que ele fala assim que se você fizer 10 segundos de uma atividade física todos os dias,
é melhor do que você não fazer nada. Nossa, muito, muito E poderoso, hein? poderoso, porque o que ele explica por trás do cérebro é o seguinte: o cérebro ele cria barreiras para qualquer coisa que a gente vai fazer. Isso é normal do nosso cérebro, as crenças, a nossa Uhum. experiência. E aí, quando essa barreira é criada, eu tenho que ir pra academia, eu vou fazer exercício, eu tenho que falar inglês, eu vou ter que trabalhar num pub que você fala inglês, ai meu Deus, é aquela coisa já de dar o bloco. O bloqueio tá ali. Só que aí, se Uhum. você falar assim, não, eu só vou hoje. Não, eu só vou 10 segundos, 1 minuto. Eu só preciso fazer 1 minuto de atividade. O seu cérebro vai quebrar essa barreira a partir da segunda, terceira vez que você fizer. E aí você vai começar a ter o improve desse tempo. Você vai começar a aproveitar mais esse tempo. E foi o que eu fazia. Eu vivia basicamente assim. Todos os dias eu pensava, eu vou conseguir falar inglês bem hoje. Mesmo que eu acreditasse dentro de mim que era mentira, né? Uhum. Porque tem toda aquela coisa mental que a gente passa, mas eu falava pra mim, eu vou falar inglês bem hoje, as frases que eu preciso estão aqui, e se eu tiver uma oportunidade de conversar, eu vou conversar. Então eu comecei num bar, falando inglês, usando as técnicas de escrever no papel mesmo, tudo que eles me ensinavam, várias expressões australianas que as pessoas chegavam lá e falavam. E é um pub que só tem australiano, é muita gente local. É da onde o Albanese veio, né? Então o pessoal tem house commission, então o pessoal que é aborígena, um pessoal que é de Hum. uma classe bem pobre, que sobrevive graças ao governo. Então essas casas, pessoas que já foram presas. Então o inglês deles era o mais difícil de entender ainda. Eu ficava, nossa, o que eu vou fazer para entender essa pessoa? Sabe o que eu fazia? Ficava em silêncio, sorria e falava, hi, how are you? Dependendo do que eles falavam, eu fingia que eu entendi. E eu falava, would you like some drink? E fingia que eu entendia o que eles falavam e ela pegava uma coca. Mesmo que eu não Exatamente. entendesse. Se fosse Isso, errado, eles iam falar, it's a lemonade. Eles iam pedir outra coisa e iam falar que estava isso. errado. E, Raramente eles eram e mal educados, sabe? E isso. daí eu fui pegando Só, coragem. só duas coisinhas aqui, rapidinho. Só fazer um parênteses aqui, rapidinho. Duas coisinhas dessa história aí. Que é o. Tem até um TED Talk mesmo falando do fake it until you make it, né? Você tá ali, você tá se jogando ali, né? Uma hora o negócio vai por osmose, né? E o segundo que a gente tem que ter na cabeça também é que a sua intenção é muito mais importante do que o que realmente sai da sua boca em forma de palavras, né? Se a pessoa tá ali, que tá vendo que você tá sendo simpática, né? Tá querendo resolver o problema dele, mas tá com alguma dificuldade, a pessoa vai relevar, a pessoa vai repetir, vai te ajudar, sabe? Agora você ficar com uma vontade, sabe, sim, você mostrar a intenção, a empatia, né? Ajuda. O negócio você falou lá, o pessoal da sua escola no início estava te ajudando por mímica, né? né? Só que você Por estava ali mim, no levava bar. comida, Isso, levava café. isso. E outra coisa que eu gosto de frisar também é que eu já percebi que você é uma pessoa que ensina o que você já fez, né? Não É. tem nada de teoria, eu escutei isso aqui no negócio, estou repassando aqui. Não, você melhorou seu inglês fazendo isso. E tá aí, coincidentemente ou não, tá aí a alavancada de 4 anos, né? Mas só um pequeno parênteses. É. E aí, com todas essas descobertas, porque a gente descobre várias coisas. Eu descobri que o meu PTI não ia dar certo, que eu não precisava fazer o PTI. E eu descobri que tinha um curso que era do EOT, que é isso aí que eu precisava fazer, um teste chamado EOT, que é para Uhum. as áreas da saúde aqui da Austrália. Foi aí que eu resolvi falar, tá, eu vou tentar fazer esse teste. Comecei a estudar para esse teste, boom, pandemia. Ah, Na hora af. que a pandemia chegou, foi quando eu parei e pensei assim, tá, eu não tenho mais dinheiro para continuar estudando para o EOT, porque o governo foi quando o governo falou, não vou ajudar os estudantes. Então eu estava numa condição que eu falava, tá, eu preciso pegar tudo que eu tenho aqui hoje, guardar para sobreviver de novo, vou voltar naquele ciclo de apenas sobreviver. E aí eu pensei, não, mas peraí, eu tô à toa, eu tenho tempo, por que que eu não vou estudar? Vou estudar. Comecei a ler livros e li muitos livros. Li o livro do Mindset, do aquele Psicologia do Futuro, que é incrível, que eu acho que mudou minha vida, assim. Eu digo que mudou tudo que eu pensava sobre qual a minha coragem, o que que eu quero, o que que eu tenho que pensar e como eu vi as coisas. Então esse livro eu acho que abriu uma grande assim, expandiu minha mente. Foi ali que começou. E eu lembro desse período de ter estudado muito sozinha.
de ter estudado muito vendo seus vídeos, vendo vídeo de pessoas na internet, vendo vídeos que eram de graça, porque a gente não tinha como pagar aluguel, pagar contas e ainda sobreviver numa pandemia, né? Então foi um período que eu falei, eu quero ser fonoaudióloga. Eu me decidi. Falei, vou ser fonoaudióloga, vou fazer alguma coisa aqui, vou dar um jeito nessa merda aqui, vai dar certo. E aí eu comecei a estudar sobre fonoaudiologia, descobri que o governo australiano liberou vários cursos de graça. Eu fiz um curso para como falar melhor em público, como falar com adolescente da Universidade de Griffith, que era lá acho que é Queensland, Griffith, eu acho que é Queensland. Fiz uma da Universidade de Melbourne, tinha vários cursos de graça. Fiz isso tudo, porque eu não tinha o que fazer, né? Eu ficava o dia todo à toa. Então, andava aqueles 10 quilômetros todo dia, ia, sentava em casa, estudava. E aí, foi interessante, porque eu comecei a pensar, mas eu preciso falar com o advogado de imigração, com o agente de imigração. Eu já tinha falado uma vez, para ele me dar um caminho. A gente tinha feito o meu inglês e depois eu iria fazer cuidado com idosos, porque eu já tinha experiência com isso no Brasil. Eu acabei desistindo no meio do caminho, pedi para trocar para business. Então, quando eu tinha estudado business, eu já tinha acabado de fazer business, eu pensei, peraí, por que eu não abro o meu business? Mas como que eu vou fazer isso? Aí eu pensava, o que é legal? O que não é legal? O que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? E aí eu comecei a mandar mensagem para o Speech Pathology Austrália. Mandava para a fonoaudiologia daqui, do pessoal. Mandei tanta mensagem, eu tenho mais de 200 e-mails trocados com eles. E desses 200 e-mails, um desses e-mails, ele falava o seguinte: na lei federal, a lei federal diz que se eu tenho uma certificação lá no Brasil e eu consigo provar ela aqui, ela já é suficiente para me dar o direito de trabalhar online com o que eu tinha. Aí eu falei, legal, ninguém me falou isso, ninguém sabia disso. Então, já é um ponto positivo. Só que ela me falou, você tem que ver o que New South Wales fala, porque tem o do estado. E aí eu comecei a ir atrás e descobri que a fonoaudiologia, existe uma coisa chamada fono, físio, TO, várias dessas áreas, existe um curso que se chama Speech Pathology Assistant, que é para você ser assistente do fonoaudiólogo, assistente do fisioterapeuta, assistente do médico. Você tem isso, essa é uma oportunidade, uma opção, e eu vi que tinha no TAFE esse curso. E aí eu falei, peraí, então eu já achei um curso, que eu vou fazer esse curso, porque eu já tenho essa experiência, vou conseguir. E aí o que eu fiz? Eu falei, vou tentar. O que aconteceu? Tava sem abertura de turmas, porque não tinha fonoaudiólogo ou pessoas interessadas em ser assistentes. E aí liguei pro TAFE, eles falaram, não tem mais esse curso, mas dependendo da sua qualificação, você pode ser assistente apenas com o que você tem. Você já tem quantos anos de experiência? Eu falei, tenho 5 anos de experiência, bababá, tenho como provar, tenho na carteira assinada, que na época eu tinha no Brasil. E eles falaram, deixa eu ver os documentos e vou ver aqui quais as qualificações que você já conseguiria fazer. E aí eles me mandaram um retorno de sim, você já pode ser fonoaudiólogo assistente. E olha isso, a gente muitas vezes morre aqui achando que a gente tem que validar nosso diploma de qualquer maneira e você morre de estudar e se estressa e fica puto. E aí tem outras possibilidades, porque se você pode ser fonoaudiólogo assistente, é só você achar um fonoaudiólogo que te aceite para você ser assistente dele. Aí vem a parte difícil, né? Porque o fonoaudiólogo, ele quer alguém que fale muito bem, que a oratória esteja 100%, né? Que seja fluente no inglês. E eu não era fluente no inglês. Eu não era. Então, o que eu fiz? Eu vi um curso que a Márcia Percival começou a colocar do Vivendo na Austrália, naquela segunda pandemia. E eu voltei a trabalhar no pub e falei, não quero mais ficar no pub. Eu preciso de um trabalho para mim, de ser fonoaudióloga, quero ser fonoaudióloga. Foi aí que eu falei, vou conseguir. Fui lá, paguei o curso da Márcia. Com 3 meses, eu acho que nem 3 meses, se eu não estou enganada. Eu fui a primeira pessoa da turma que conseguiu um emprego na área. Nossa, eu vou ter que falar que eu tô me contendo aqui escutando sua história, mas eu vou falar. Você é uma pessoa de raça, viu? Nossa senhora, tá inspirador aqui escutar a sua história, viu? Isso aí. E detalhe,
alguns detalhes aqui. Você vê o tanto de falta de pessoa que a gente tem aqui, né? O curso foi fechado por falta de gente com interesse na fonoaudiologia, né? Então, É, assim, é generalizado essa questão de faltar pessoa aqui na Austrália, né? sim, E segunda exatamente. coisa, é essa raça sua de trocou até 200 e-mails com o negócio e teoricamente nem era esse caminho, né? Mas te fez abrir o leque aí para outros caminhos. Então, sim, detalhe, galera que estiver assistindo aí, não podemos colocar barreira de trabalhar na área aqui não. Você dá a raça, você dá seu jeitinho, a gente sabe dar jeitinho, né? A gente sabe Sim, contornar problema, né? Então, assim, exatamente. tá aí exemplo inspirador aí da Grace. E eu ia falar mais uma coisa que eu esqueci. Você esqueceu. As meninas Daqui a pouco. perguntaram qual que é o livro. Deixa eu ver Ah, aqui. isso. Qual que é o livro do Mindset que você leu? Eu vou ver aqui. Ele é bem grande. Deixa eu ver se é esse. É. Mindset, a nova psicologia do sucesso. Mindset, a nova psicologia do sucesso, vai entrar na minha lista com certeza. Eu tenho E ele no PDF aqui. Depois vocês me mandam uma mensagem com o e-mail de vocês que eu mando no PDF. Eu tenho ele aí, ó. já. Quem já quiser fácil, Esse só mandar um livro é direct. incrível. Ele fala muito de psicologia. Eu amo psicologia. Então, para mim, foi não tão difícil para ler. Ele é em português, ele Uhum, tá em português, o que eu tenho. Na época, eu nem lia em inglês. Eu não conseguia ler. E não foi uhum, por falta de querer, foi por falta de ter vocabulário mesmo. Eu tinha que ler uma uhum, página, eu gastava 40 minutos que eu tinha que pegar metade daquela página e fazer o translate, o que que significa, o que que era. Gente, uhum. muito obrigada pelas mensagens. Eu tô vendo todo mundo É, tá que gostoso, né? O pessoal tá te mandando coraçãozinho direto aqui, ó. eles todos foram E passaram na minha vida aqui na Austrália de alguma forma, sabe? Todos eles me isso. ajudaram muito. Isso. E você falou, eu lembrei que eu ia te perguntar, você falou que você descobriu que o governo estava dando cursos gratuitos, que você inclusive fez alguns, né? Isso aí é E especializado para fonoaudiologia ou tem de outras áreas também? então, tinha de todas as áreas. Aonde que é? Isso, Aonde que a gente acha? ai, era. Eu vou tentar achar o link depois. Era assim, o governo colocou mesmo no jornal. Estudantes, agora a gente está liberando aqui, ó. Tem várias universidades da Austrália que estão liberando cursos de graça. Então foi no jornal mesmo, no News eu vi. E aí eu cliquei no link e aí eu vi que tinha vários cursos de graça direto com a universidade. Você, cada link ia para uma universidade. Ah, a Universidade de Queensland. Eu fiz direto para a fono. Mas tem gente que tinha outras áreas. Eu mandei para um montão de gente, meus amigos, eles fizeram de outras áreas. Tinha área de business, empreendedorismo, tinha muita coisa. Marketing. Nossa, isso aí vale ouro, né? Vale ouro. Eu não sei como é que Depois, tá agora, se tá ainda free, né? Não deve estar, porque foi na época da pandemia. Mas assim, eu acho que é a pessoa procurar também, né? Ter coragem de isso, procurar e falar, eu vou isso. conseguir. E é muito da quebra de realmente o que fala nesse livro, é a quebra dos bloqueios e crenças que a gente tem. Uhum. Porque muitas vezes a gente acredita que não consegue. E eu treinei para conseguir. Porque eu observei uma coisa, é o que você faz, né, Bernardo? Você tem os truques que você dá para o PTI. Se a pessoa sabe os seus truques e lembra os seus truques, na hora da prova ela tem grandes chances de ir muito melhor do que não. O que eu fazia basicamente no pub era eu anotava os truques, eu anotava as palavras perfeitas e frases que eles falavam e eu repetia. Eu não sabia o que aquilo significava, mas eu falava, you'd like a rump steak? How it cook? Eu pedia do jeito que eles falavam. Eu anotava, eu Uhum. nem sabia o que significava Uhum. aquilo. Só que eu peguei o que? A tática, a técnica era, vou focar em... A minha ideia era, vou lembrar essas palavras. Porque se você lembra as palavras-chave, você vai obter a resposta. Por mais difícil que seja, é o que a nossa mente fala com nós. Por exemplo, É. a minha chefe, né, fonoaudióloga aqui, ela é PhD da Universidade de Sydney, de fonoaudiologia. A mulher, ela podia me falar não facilmente. Ela ia me falar, não, não tá bom. Ao contrário disso, o que ela fez foi, ela fez a entrevista comigo e eu memorizei todas as minhas respostas. Eu memorizei tudo que ia Aí, falar. Tudo que tá a vendo? Márcia Percival ensinou no curso dela de como passar na entrevista,
metade, mais da metade daquelas perguntas caíram no dia da minha entrevista. E eu Pois falei, é. vou memorizar tudo. Eu tenho na ponta da língua a resposta, ó. Na ponta da língua, ela me pediu uma coisa, bah. Pediu uma coisa, bah. E eu falava, ó, eu não sei falar mais nada de fonoaudiologia, mas eu sabia que eu ia falar bem, por que eu tava ali, quantos anos de experiência, o que eu tinha feito, qual que eram meus soft skills, qual que eram as minhas habilidades de comunicação. Eu sabia falar tudo. Porque eu E é isso treinei. aí. Exatamente. Exatamente essa que é a minha pegada mesmo. Que nós vamos fazer a entrevista, no seu caso, né? Ou fazer a prova do PTI do jeito que a gente está mesmo. A gente não tem tempo a perder, né? Você vai É. dar o seu jeito, né? Decorar o que puder decorar e ir no peito, né? Agora, um outro parênteses E que eu aí queria você vai falar, aprendendo, né? pois é, um outro parênteses que eu quiser falar é o seu investimento de tempo e dinheiro também em conhecimento, né? Em estudar, em aprender, em ver o exemplo das outras pessoas, né? Isso que eu tento trazer aqui, né? Mas você vê a importância da gente estar sempre aprendendo com quem já esteve do outro lado da sua jornada, né? Que aí você comprime o seu tempo. E você falou aí que você bateu o recorde aí da turma da Márcia, conseguindo trabalhar nessa área, que é uma grande vitória aqui para nós, né? Muito gostoso, né? É isso. E o Elbert, ele também é fono e ele me falou isso. Ele me falou, Graça, ele tá em outro país, né? Ele tá no Canadá, sei lá, ele tá por Uhum, aí. E uhum. ele tá lá na América e ele falou, Graça, ninguém nunca me falou que eu podia ser fonoaudiólogo assistente. E ele conseguiu também, tá conseguindo esse processo. Ou Que seja, esse massa. processo existe em vários e vários lugares, só não é falado. Ninguém te É. fala. Pois é. Nós Tem brasileiros, ninguém. nós vamos dominar o mundo. Nós vamos, de Nós brasileiro para vamos- brasileiro, nós vamos dominar os países do mundo aí, né? Colonizar. nós já estamos dominando, eu vejo. É isso aí, eu também acho. E agora, mergulhando aqui no assunto da live de hoje, né? Que a grande promessa minha é como usar exercícios de fono aí para melhorar a sua dicção, cuidar da sua voz, da saúde mesmo da voz, né? Não só da pronúncia e de tudo, mas cuidar mesmo da voz, né? Qual que seria aí um primeiro passo aí para você preparar sua prova, preparar sua voz, vamos supor aí na minha realidade, né? Pro dia da prova do PTI, que você tem que fazer aí 20 a 25 minutos de speaking, sem água, na falação. É. Como que você sugere aí pra gente fazer alguma coisa antes? Então, sempre tem que ter o warm-up, né? O warm-up, que é o aquecimento vocal que a gente chama no Brasil. Então, basicamente realmente acordar o seu corpo, igual que você acorda para ir para academia, você faz o stretch, você faz o alongamento, você vai fazer a mesma coisa na sua laringe, tá? Então, basicamente prepara a sua laringe para esse tempo que você vai falar. Bebe bastante água durante a prova, bebe bastante água antes, mesmo que precise ir no banheiro, gente, isso não é um problema, tá? Então, bebe bastante água, se hidrata. A prega vocal ela precisa estar hidratada. E para isso, a gente precisa de bastante água e alimentos leves. Não come aquele monte de... não toma 5 cafés, porque isso vai ressecar a sua laringe. Não bebe um monte de leite, porque isso deixa muco. Não deixa a sua laringe ficar limpa. Então, a primeira coisa que eu ia dar de dica é realmente esticar, alongar. Isso é um warm-up. Alongar para cima, fica lá 10 segundinhos para baixo, pro lado, pro outro. Você pode colocar a mão para ajudar, para você sentir onde tá aqui, ó. Fazer o movimento que a gente faz, que é bem comum de cabeça, né? Que é aquele movimento do... Relaxar essa cabeça, porque a gente vai passar por um momento que é muito estressante. E o estresse, ele fica muito na parte das costas e da laringe, né? A gente faz muita força aqui na laringe. Muitas vezes a gente nem sabe que faz, né? Mas se você parar para pensar onde que você vai fazer força, fazer cocô, é na laringe. Aonde você vai fazer força para cantar, é na laringe. Aonde você vai fazer força para falar, na laringe. Aonde você vai usar para comer, na laringe. Qualquer deglutição de líquido, laringe. Então fica muita tensão nessa região. Então faz esse parte que é mais de alongamento. E aí você hidrata muito bem, evita chocolate, café,
porque o que resseca... Pô, gente, coloca no Google. Se você não sabe, coloca no Google. O que devo fazer para evitar ressecar minha laringe, para ficar muito seca, minha boca ficar muito seca? Sal, chocolate, leite, tudo isso. E aí eu trouxe algumas coisas aqui que vão ajudar você já a treinar também para articulação e dicção. Legal. Tá? E isso pode ser feito antes, mas assim, o ideal é você tá treinando para PTE. Você tá treinando para uma prova de inglês que você sabe que vai ter que falar 20 minutos. O ideal é treinar isso durante um mês, antes da prova. Não é treinar hoje, amanhã eu vou lá, vou ficar ótimo e vou falar bem e minha dicção vai estar ótima, tá? O ideal é treina durante um mês, todos os dias. Mesmo que seja um período rápido do seu dia, mesmo que você escolha um exercício apenas, que seja 5 minutos, mas treina. Porque a nossa dicção, a articulação é muito do treino. E o inglês, a gente sabe que a gente trava muito mais no inglês para falar, porque o cérebro, como a gente foi nascido e criado, né, fora dessa língua, o cérebro ele demora um pouquinho mais para processar. Não é quem nasceu e foi criado na língua inglesa. Então, uma coisa que a gente pode fazer, que é uma técnica que eu uso muito no consultório, que é fazer movimentos exagerados com a boca. Então, isso também pode ser de aquecimento e também vai ajudar você na dicção, que é... Fazer umas caretas mesmo, né? Sim, pensa que você tá mastigando, mas sem som, sem fazer nenhum som. Só fazer as Tá. caretas. Você vai ver que olha como que fica vermelho. É. Isso é o seu músculo. Os músculos estão sendo ativados. Então, o cérebro já sabe que você vai começar a falar, que você vai começar a usar isso. E vai ficar muito mais leve, muito mais fluido e muito mais fácil para falar. Devido a esse movimento, a movimentação. Você está treinando já. Está acostumando o cérebro a entender que vai falar. Isso serve demais também para a galera aí do mundo digital, né? Que faz conteúdo o dia inteiro em vídeo, né? Para nós, né? Eu já cheguei a fazer 6 lives num dia. Nossa, Cheguei de noite, tava rouco. Não tem como, né? não dá. Muita coisa, né? É. E uma coisa que acontece muito comigo, gente, pode acontecer com vocês, eu tenho sinusite. Então, ó, minha voz já começou a ficar rouca, porque eu começo a fazer os movimentos, a mastigação, começo a falar, começo a fazer exercício de alongamento, o muco lá de trás já tá descendo. Quando isso começa a acontecer, tá parando na laringe, ó. Você vai sentir que a voz vai ficar um pouquinho mais rouca. Isso é normal, porque o organismo ele tá limpando você. Tá limpando a sua laringe, tá limpando seu nariz, lá atrás do seu nariz, as fossas nasais. Então, como tá limpando essa região, pode acontecer que você fique rouco, com muco. E aí você limpa. Vai bebendo água e vai limpando, tá? Isso. E outra coisa que eu ia falar é esse que eu tô até fazendo aqui muito, né? Que minha garganta também é ruim por causa que eu acabei de ter Covid. Mas esse som e esse movimento é ruim para laringe, né? É ruim. O ideal é a gente tentar limpar com uma Engolindo. tosse, mas sem fazer tanta força. Porque você está pensando na laringe, né? Senão, quando a gente tosse ou quando a gente faz esse pigarro, a gente bate as pregas vocais assim, bem forte, brusco. Isso pode gerar fenda, pode gerar nódulo, que é como se fosse pequenos calos que ficam lá na prega vocal e pode atrapalhar. Mas Verdade. o ideal é a gente sempre limpando com água, deglutindo e respirando para você sentir e fazer uma tosse só. Entendi. Limpou. Entendi. E Limpa e pronto. a Lilian mandou aqui, ó. E os músculos faciais que nós usamos para falar português são diferentes do inglês? São Um pouquinho? Não sabia, não. as sequências que a gente usa, por exemplo, para falar o the, por exemplo, é uma coisa que não tem esse som fonético para nós no português. Então, essa é a questão. Muitos fonemas do inglês, eles precisam ser treinados mais porque não temos no português. Então, é como se a gente fosse um bebê. O bebê, quando ele aprende a falar, ele realmente demora um ano, né? Com um ano, ele começa a soltar o babá, o papá, a mesma coisa com nós. A gente tá aqui, a gente é adulto, a gente é consciente, veio para cá já adulto e quer aprender inglês. Então, é muito do treino. E como que é esse treino?
é realmente você pegar ou um professor. Na minha época eu tive uma professora particular que me treinava apenas pronúncia, né? E eu tenho ela até agora porque eu vejo que é ideal para o meu trabalho. Mas assim, entender aonde é o ponto de articulação. Por exemplo, aonde que é o ponto de articulação? O que você precisa? O que articula? Será que sai som? Será que sai som de ar ou é som das suas pregas vocais? Isso é voice e voiceless, né? Você vai ver que os professores ensinam muito assim, o que sai som, o que não sai, o que sai ar. Como que é o ponto de articulação? O D. A pontinha da língua tem que ficar lá atrás do dente, ó. Mas ela pode sair um pouquinho e pode ficar no meio, só que o ar tá saindo aqui, ó. Isso. Então, se você fizer, você vai sentir o ar saindo pela lateral. Isso é um movimento, por exemplo, que a gente não faz. Então, os nossos músculos não estão treinados para isso. Por isso que demora um pouquinho mais de tempo para sair perfeito, para sair de uma forma bem compreensível, que as pessoas entendam e não vejam que você não é australiano, né? Que eles não perguntem para você, tipo, ai, de onde você é? Já, na primeira vez que você falou. Quanto mais você treina, mais vai ser fácil para as pessoas entenderem, melhor vai ficar o som. Mas assim, treinando da maneira certa. Treinando da maneira certa é vendo onde é o ponto de articulação, aonde fica a sua língua, se esse som é só ar ou se ele também é voz e como fazer o som. Isso tem vídeos do Bernardo, tem professores que fazem isso, tem muita gente no YouTube que mostra exatamente como que é esse som. Os nossos músculos, eles estão ensinados a fazer uma sequência de som no português. E aí, quando a gente vai fazer a sequência de som no inglês aqui, às vezes a gente trava e para, porque o cérebro ainda não aprendeu aquela sequência. Quanto mais você fizer, faz devagar, faz sem som, faz devagar, depois vai para o rápido, tá? Sim. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade que era what do you mean? Eu achava que essa palavra para mim, toda vez que eu tentava falar, nunca saía certo. E eu falava, eu não sei por quê. Era os músculos, era treino de músculo. Então eu fazia muito what do you mean? Bem baixinho, bem lento. What do you mean? What? Aí eu fazia isso depois separando as sílabas, depois fazendo um pouco mais rápido. Isso tudo ajudava os músculos. Então, para você ver que você vai treinando, e aí na primeira vez que eu falei que foi tão natural, que a pessoa riu, eu falei, uau, consegui. Foi muito assim, consegui fazer isso. E engraçado que esse treino aí tem duas coisas embutidas, né? Uma de você pegar mesmo essa sequência muscular, né? Que você acabou de falar, e outra de transformar em um bloco, né? Você tem esse bloco aí que você pode usar ele a qualquer momento, né? Você já tem essa. Que você falou da imitação, né? Acho muito, muito interessante isso. Total a imitação. Nós somos a imitação. Se você não imita aquilo, é igual falar em público. Eu falo isso, a primeira coisa que a gente fala em qualquer sessão de falar em público é: quantas vezes você já falou em público? Ah, nenhuma. Então é isso. Aí está o segredo. Quanto mais você falar, mais coragem de falar você vai ter. Quanto mais você tentar falar inglês, mais coragem de falar você vai ter, mais motivado você vai ficar, porque você vai ver que as pessoas estão te entendendo, que elas estão te respondendo, que você mais isso te motiva, né? Mais você continua fazendo. Isso. E a Analissa tá mandando aqui, ó. Passei no IELTS acadêmico com 7,5, passou com a nota 7,5 com 2 crianças pequenas e estudando à noite. Querer é poder, tá vendo aí a Analissa, né? Exemplo, mais um exemplo aí de nós brasileiros que não tem que ter limite, né? Igual a história da Graça. Ela é uma das pessoas que é maravilhosa, que me ajudou muito. E ela me inspira, ela é uma inspiração para mim. Ela, sinceramente, é uma inspiração. Porque com filhos é muito mais cansativo. A pessoa tá assim, ela tem que fazer 5 coisas ao mesmo tempo para aquelas crianças e ainda fazer para ela, né? Então é muito da prioridade, é muito de quebrar os limites de crença da nossa mente e falar de prioridade. O que é a sua prioridade agora? Muitas vezes eu vejo a pessoa falando comigo: ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu não tenho... Gente, isso é tudo o seu cérebro falando com você para te enganar. Para você viver num ciclo infinito e um ciclo de que você não tem, que você está sobrevivendo e que está ali, que não consegue, que não tem tempo. Isso é prioridade.
Se você falar, igual eu falei, olha, eu preciso de um emprego que eu fale em inglês. Não vem com esses empregos de cleaner, não vem com label, não vem. Eu poderia ficar nesse emprego se eu falasse inglês 24 horas o dia todo lá. Senão eu não aceito, eu não quero. Isso. Foi difícil? Foi, mas é isso que a gente tem que fazer. É uma prioridade. Coloca numa lista. Qual que é a prioridade aqui, ó, para falar inglês? Qual que é a prioridade de passar no PTE? O que eu posso fazer? O que eu posso treinar? Com quem? Isso. Quem que eu acho que eu me adapto? Foi bom? É isso, sabe? Ver isso de forma clara e fazer. Ter foco, né? Exatamente. E a Tatá mandou aqui, ó. Quero uma consulta para o Antonizinho. Meu filho fala inglês e português e eu sinto que ele embola às vezes. Você acha que isso é comum? Eu tenho percebido isso, sabe? Comparando crianças que estão no Brasil que só falam português e as daqui, eu tô com uma ligeira impressão de que as daqui demoram um pouco mais. Porque eu acho que é muita coisa para aprender junto. Faz sentido? Sim. As crianças no inglês, elas aprendem um pouco. Vamos dizer que é diferente o tempo de aquisição da linguagem. É uma palavra específica, bem científica que eu estou usando. O tempo de aquisição da linguagem, principalmente para criança bilíngue, né? A criança que fala duas línguas, igual o Antonizinho. Eu conheço a Tatá, minha amiga. E o Antonizinho, a gente ficou um pouco preocupada no começo, falando, mas ele está demorando para falar. Mas a gente tem que pensar que ele está inserido em duas línguas ao mesmo tempo. Em casa, o português, fora o inglês. Começa para a escola, começa a ter mais esse listening do inglês. Isso é normal. As crianças vão demorar um pouco mais para falar. O que eu sempre digo para todo mundo é normal demorar um pouco mais, mas se você vê que a criança não está falando, o porquê não procurar um profissional para avaliar? Procura um profissional e avalia. Por quê? A intervenção precoce, quanto antes você avalie, quanto antes você começa um tratamento com uma criança, antes ela vai falar, antes ela vai se comunicar e melhora a neuroplasticidade dessa criança muito rápida, né? Uma criança de 2 anos é diferente de uma criança de 4 anos. A de 2 anos está pegando muito mais informação para o cérebro, está aprendendo muito mais do que a de 4. Então, não espera seu filho chegar com 3 anos e meio e não fala, gente. Mesmo que seja só português. Se ele fica em casa e só fala português com você, fala português. Mas realmente tem um atraso natural de você estar aprendendo duas línguas ao mesmo tempo. É mais informação. Então, sim. É Inclusive, eu lembro da gente conversando, a sua especialidade antiga era crianças, não é? É. Bonitinho demais, muito bonitinho. Eu trabalhei com adulto e criança, mas eu trabalhava aqui na Austrália só com crianças. Mas quando eu consegui o emprego com a fonoaudióloga australiana, ela começou a me dar adultos. Ah, legal. O pessoal para trabalhar online, telehealth. E foi que nada mais são do que crianças amava. Grandes, né? A gente aprende do mesmo jeito. Se não estiver divertindo, não aprende. Se não estiver relaxado, não aprende. É isso. Né? E foi aí que eu vi que eu amava fazer isso. Que eu falei, nossa, mas peraí. Eu trabalho com uma criança de 12 anos, trabalho com uma de 8 anos e com esse adulto que era apenas motivação para falar. Era apenas motivar e dar coragem para as pessoas falar inglês em público, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu via que era, nossa, é tão recompensa, vamos dizer que é uma recompensa, assim, profissional, a gente vê aquela criança que já tem 8 anos de idade, que nunca falou inglês, chegar na escola, conseguir falar e voltar para você na outra semana e falar, tia Graça, eu consegui falar, eu falei com meus amigos e isso é o melhor pagamento de todos, eu falo, que não existe nenhum preço para colocar nessas crianças de gratidão, sabe? Isso. E uma curiosidade que eu sempre percebo que as pessoas nativas da língua inglesa têm a voz mais nasal, tem um inglês mais how you going, principalmente aqui na Austrália, não é? Isso aí, você acha que nós brasileiros, deveríamos preocupar com isso e mandar a nossa voz pro nariz também para ficar mais nativo, ou você acha que é uma... Olha, é uma escolha, eu acho. Porque assim, eu gosto de falar, por exemplo, eu gosto de falar com australianos e eles não ficar perguntando de onde eu sou. Então, você vai ver que o meu inglês, eu mudo a minha laringe para falar. Tá? Isso é muito de como nós estamos falando, aonde o som tá indo, né? O som deles é muito mais nasal, a boca deles é muito mais fechada. Isso. Eles não falam tanto movimentando.
E a laringe deles é mais baixa. Então, isso tudo muda. Só que se você sabe disso, você pode treinar para falar aquele inglês um pouco mais nasal, um pouco mais atrás. Eu faço muito isso quando eu preciso falar com gente que eu vejo que é aborígena, que é uma pessoa que é aquele senhor de idade no ônibus, que às vezes eles vêm falar comigo uma coisa e falam, yeah. Eu falo muito mais lá atrás, muito mais nasal, muito menos movimento na boca, porque eu não quero dar, talvez, conversa ali e continuar. Só que nós temos as nossas próprias características. Nós temos as nossas características físicas, que tem pessoas que fisicamente não vão conseguir fazer uma voz mais nasal. Entendi. Então é muito de se avalia, você mesmo se observa. Eu consigo, não consigo? Como que eu faço? Porque eu acho legal. É. Inclusive, isso aí faz sentido, porque quando eu fazia sessão de fono, ela me mandou fazer a filmagem, assim, ó, pra eu ver qual que é a minha situação mesmo, né? E ela viu que eu tenho uma fenda, que minhas pregas vocais não encostam uma na outra. Então eu gasto muito ar para falar. Então, essa meio que é a minha condição fisiológica, né? Eu não posso nadar contra a natureza, né? Eu vou ter que, logicamente, que eu posso exercitar. Não estou colocando isso como uma crença, né? Mas acho que é isso que você está querendo dizer, né? Cada um tem uma fisiologia diferente que aí nós vamos adaptar. Nós podemos aproximar, podemos fazer exercício. Inclusive, falou aqui que é também a minha bandeira, que nada a gente melhora com milagre, né? Você tem que fazer exercício. Igual eu falou, pode ser 10 segundos por dia, né? Alguns minutinhos por dia, mas não adianta querer ficar forte sem ir para academia, né? Não adianta. Sem treino, não adianta vir fazer fono. É a primeira coisa que eu falo com todos os meus clientes. Eu falo, tá, qual que é o seu objetivo? Eu faço uma avaliação individual. Qual que é o seu objetivo? Você já fez uma... Quando é voz, é muito disso. Ah, eu quero falar melhor inglês. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu não consigo fazer esse fonema aqui. Eu falo, então tá, você já fez uma laringoscopia, que é esse exame aí que vê lá dentro? Como que tá a sua laringe? Como tá a prega vocal? Muitas vezes a pessoa não quer fazer. Então vamos tentar os exercícios que basicamente diminuem ou aumentam a sua capacidade aqui de trás, né? Porque é isso que eles fazem muito. Tem exercícios para isso. Quando eu vejo que tem alguma coisa errada, que eu falo, opa, peraí. A gente fez um exercício que não tá dando resultado. Vamos mudar. Vamos variar. Porque cada pessoa é única. Né? Não adianta eu falar que eu vou dar os mesmos exercícios, porque não é. É muito diferente para cada um. Você tem fenda. Quem tem fenda, a gente não faz exercício com muita pressão da prega vocal. Porque você já tem uma fenda. A gente não quer aumentar essa fenda. A gente não quer que isso seja pior. A gente quer melhorar. A gente quer que seja mais leve e que a sua prega vocal faça menos esforço para falar. Isso, exatamente. Massa, vamos pegar um comentário da analista aqui de novo. Ó. E o que fazer com criança brasileira que não quer falar português? Forço ou não? Eu não acho legal forçar nada. Eu não sou do tipo de pessoa que força e que eu não acho legal forçar. O que eu acho interessante é o seguinte: se nessa casa tem um pai e uma mãe brasileira, ou se a mãe é brasileira, e essa criança não quer aprender o português, tudo bem ela não querer aprender, mas tudo bem também a mãe continuar falando em português dentro de casa e com a outra filha, e conseguir colocar músicas em português, e colocar desenhos em português, porque o que a gente está falando aqui é no futuro, o futuro dessa criança. Se a gente pensar por ela, no futuro, quando ela for no Brasil, ela vai precisar conversar com os primos, com os amigos ou com a família. Com os avós. Com os avós. Então, você vai precisar, naturalmente, que ela pelo menos entenda o que está sendo falado, né? Até por uma questão de segurança dela. Então, assim, eu acho bem legal se conseguir em casa, no momento que ela está em casa, não precisa ensinar o português, mas falar em português, conversar, ligar para a família, falar no telefone, fazer videochamada, fazer coisas que estimulem estar com crianças que falam português, né? Outras crianças que falem a mesma língua. Porque as crianças são muito assim, ai, essa amiguinha tá falando em português, eu também quero falar. Exatamente. E o que eu ia falar é exatamente, essa palavra não funciona com criança, forçar, né? Vai tomar uma birra aí e vai fazer questão de fazer o contrário, né? Principalmente se estiver chegando nos 4 anos. Eu não tenho filho ainda não, mas eu acompanho meus primos bem de perto. E eu acabei de fazer um Reels hoje de manhã sobre aprendizado.
E a gente, adulto e criança, todo mundo é igual, todo mundo tá no mesmo barco. A gente só aprende se tiver gostoso, se tiver divertido, né? Se tiver relaxado. Se você não tiver nesse tipo de ambiente, divertido e relaxado, você não retém o conteúdo. Então não adianta, né? Isso aí serve para adulto também. Eu já cheguei a tocar guitarra aqui com meus alunos para deixar o negócio menos chato, né? Que e a gente não pode negar que tem o seu nível de chatice, né? Sim. Mas tentar deixar a coisa legal, né? Que aí sim É, a pessoa vai tomar interesse, igual você falou, né? Bota uma amiguinha que só fala português do lado. Ela vai querer imitar ela. Querendo ou é. não, vai Eu querer tenho, imitar, eu né? tenho que é de, eles são na verdade Portugal e eles, eu já tô com ela já tem 4 anos porque o intuito da mãe era apenas esse, apenas eu ir lá fazer atividades com ela que falassem português, porque ela foi para Portugal quando ela tinha uns 5, 6 anos e ela não conseguiu falar com ninguém, ela chorou do dia que ela chegou até o dia que ela foi embora, ela não conseguia nem falar com a avó. E aí ela voltou e ela não queria, ela falava, eu não quero mais, nunca mais voltar lá, eu não gosto daquele lugar. Porque, na verdade, ela estava frustrada, né? Frustrada, não conseguiu falar no lugar que ela foi. E aí, quando ela voltou, a Ana resolveu fazer as sessões comigo. E foi bem interessante, porque hoje ela tem. A mãe começou a estimular ela a fazer tipo o clube do livro com umas amigas. E ela descobriu umas amigas lá em Rockdale que tem brasileiro. Foi aí que a menina agora ela pergunta pra mim, ela fala: Tia Grace, como que eu falo isso em português? Eu quero aprender a falar isso em português, porque eu falo isso com a minha amiga. Aí eu falei, vamos aprender. Então, ó, aí ela gostou, ela motivou, porque ela viu ali uma motivação dela ter que se comunicar com outra criança. Mas até então ela também não gostava. Mas o que a gente fazia é, eu continuo indo lá há 4 anos, desde que eu cheguei aqui, e eu continuo indo lá ensinando ela português, basicamente para conversar com ela em português, perguntar coisas, pedir para seguir comando, pega isso, pega bola, vamos brincar disso, vamos brincar de pique-esconde, coisas para ela ir ficando fluente assim, né? No listening, compreendendo o que a gente está falando, realmente ouvindo. Então acho que é bem Exatamente. importante isso, fazer o que está no nosso alcance, né? Não Isso aí. forçar, mas também tentando preparar. Isso aí. E estamos chegando no finalmente. Eu tenho uma grande pergunta aqui para você que eu estou até Diga. curioso para saber qual que é o exercício que nós vamos fazer aqui. Mas queria só dar uma recapitulação de tudo que a gente viu até agora, que foi uma live bem densa, né? Aham. Começamos a live com a sua belíssima história, inspiradora aí, de pura raça, Obrigada. desde chegar aqui para sobreviver sem inglês, aprender inglês, conseguiu sobreviver, né, trabalhando em pub, e mesmo assim não deixou acostumar e foi buscar o próximo nível, ela fez cursos, inclusive tá aí pendente um link, né, de, de cursos gratuitos, talvez não vai ser gratuito mais, né, mas É. deixa em aberto aí para a galera ficar ligada no que tá rolando para saber se tem curso para fazer, né? O que é importante é não ficar parado, né? Depois nós fizemos uma sessão de alongamento, que você falou que é muito importante, principalmente antes de começar a falar, né? E exagerar nos movimentos para você meio que ligar o seu músculo, né? Que aí Isso. você tem muito mais recurso para usar na sua boca e na sua dicção. Faltou alguma coisa? Resumindo, tá bem resumido? Tá bem resumido. Eu faltei, na verdade, a gente podia falar de um exercício bom, que também a gente faz muito, tanto aqui na Austrália como no Brasil, a gente usa muito isso, que é um exercício bem facinho, que é patacá e badagá. PTQ. E a gente repete isso várias e várias vezes, que é para você treinar a dicção. Patacá, 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 patacá. Respira. Badagá, 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 badagá. Tenta prestar Engraçado. atenção na voz e tenta prestar atenção que um sai menos som, sai mais ar e um sai som. E outra coisa desse exercício que é legal é que você está treinando o cérebro, né? Você está já fazendo aquecimento. Então, eu tinha trago um exercício que era esse, que era muito legal para qualquer dia da sua vida, que você pode usar. Repetir isso durante 1 minuto, tá? E observa a sua laringe. Olha como é que o patacá, patacá, patacá é agudo e o badagá, badagá, badagá é o mais grave. Deixa eu ver. Deixa eu tentar. Interessante para você. Patacá, 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 patacá. Badagá, 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 badagá.
desce um Isso. pouquinho, né? Sente a laringe, é isso. É, verdade. E aí, você pode. Interessante. Isso aí é como se fosse trava-língua, né? Você também pode fazer os trava-línguas para já. Tem vários trava-línguas em inglês, só colocar em inglês trava-língua, você vai achar vários. E você faz esse movimento, sempre repetindo, fazendo trava-língua, velocidade baixa, média e rápida. Vê qual que é confortável para você. Não tenta fazer o que todo mundo faz. Faz o que é confortável para você. Que você vai sentir que um Isso, é mais confortável. E isso. é isso, basicamente. É isso. Mas, acho que ficou bem completo. Você vê que é um minutinho, né? Você falou 1 minuto, né? Não tem desculpa para não fazer, né, galera? Eu até fiz aqui e dá diferença, até gostoso. O pessoal acha que você é doido na rua, mas tô nem aí. É verdade, gente. Faz antes de sair de casa. Ou É, quando tiver no banheiro. Quer ir no banheiro, ninguém vai saber. é. Eu faço na rua mesmo, eu sou descarado e é isso aí. Não, aí você também, né, Bernardo? Poxa vida. Você quer É, que as pessoas achem que você é louco, né? eu quero aparecer, eu quero que os outros É, comentem né? comigo na rua, tô brincando. Mas Exatamente. aqui, acho que ficou muito completo, viu? Obrigado pela sua presença aqui, foi muito massa. Eu vou dar uma divulgada aí na live e pode ser que algumas pessoas entrem em contato com você para Você fazer também. exercício de fono e saber o diagnóstico, né? Que eu acho que é uma parte bem importante de saber o que a pessoa é capaz de fazer ou não, o que pode trabalhar, qual exercício focar, né? Acho que isso que é o mais importante, né? Sim. E muito, Beleza? muito obrigada pela live. Obrigada por ter falado. A gente sempre falava que ia sair essa live e saiu, enfim. Então, estou muito feliz. Muito obrigada por essa conversa. Para mim é um aprendizado, para você é um aprendizado e para todos nós que estamos aqui. E isso é muito legal. E muito obrigada e beijo. E obrigada Beleza. a todo mundo que mandou mensagens e que Isso aí, travou foi massa. os Um meus abraço, comentários. galera. Mas tá aí. Ficou algum Depois eu sem vejo. responder? Não, acho que a gente respondeu todos. É, eu não consigo ver que travou a tela e ficou louco. Mas depois eu É, vou ver. mas Beijo. beleza. Valeu, Grace. Abraço. Tchau. Tá aí, né, galera? Muito massa a história da Grace. Foi uma das histórias mais inspiradoras que eu já compartilhei aqui no meu Instagram. Espero que vocês vejam aí de novo. E não temos tempo a perder, hein, galera? Não temos tempo a perder. Beleza? Valeu. Qualquer coisa, estou aqui respondendo mensagens. Um abraço.